Olá, boa tarde. Está no ar o Senado agora. O senador Pedro Táxi apresentou hoje o relatório final do projeto de lei do Senado que reformula e atualiza o Código Penal brasileiro, legislação criminal que está em vigor desde 1940. Quase 500 páginas, mais de 500 artigos, parágrafos, incisos, propostas para modernizar regras que foram criadas há mais de 70 anos. O anteprojeto, elaborado pela Comissão de Juristas, recebeu cerca de 800 emendas, mais de 1.000 sugestões pelos canais de comunicação do Senado, mais de 300 propostas de entidades de classe. Entre outros pontos, o relatório apresentado pelo senador Pedro Táxi mantém a eutanásia como crime, assim como terrorismo e bullying, e cria o crime de doação eleitoral ilegal, com penas que variam de 2 a 5 anos de prisão. O texto também incorpora no Código Penal a corrupção como crime hediondo e aumenta o rigor na punição. A pena máxima para qualquer crime aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de 6 anos, passa para 8. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de 1/6 para 1/4 da pena. O texto mantém o aborto como crime com as exceções já previstas na legislação, como os casos de estupro ou risco de vida para a mãe. Mas o relator, senador Pedro Táxi, retirou a possibilidade de interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação por incapacidade psicológica da mãe. Essa sugestão tinha sido incluída pelos juristas. A Constituição protege a vida. Nós entendemos desta maneira que esta previsão do anteprojeto, que possibilitaria a mulher abortar até a 12ª semana, desde que tivesse atestados médicos, isto se afigura como inconstitucional. Nós afastamos essa possibilidade. Outra sugestão dos juristas retirada do texto foi a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Nós afastamos essa possibilidade porque entendemos que, em razão de questões, inclusive geográficas, territoriais, nós estamos perto dos maiores produtores de substância entorpecente do mundo, né, os países vizinhos ao Brasil. Esta previsão aumentaria ainda mais, né, a grande incidência de uso de substância entorpecente, em razão, inclusive, da verdadeira guerra que se trava contra o uso de crack e de outras substâncias entorpecentes. Um pedido de vistas adiou a votação do regimento interno do Senado na Comissão de Constituição e Justiça, mas o assunto dominou o debate entre os parlamentares. O senador Lobão Filho apresentou alguns pontos do seu relatório. Hoje, o número de 11 comissões praticamente inviabiliza o trabalho racional desses colegiados. Os senadores precisam estar em diversas reuniões que se realizam simultaneamente. Examinamos a possibilidade de uma redução de impacto ainda maior, mas optamos pelo modelo de 9 comissões por considerarmos compatível com o pluralismo partidário. Vários senadores disseram que o projeto precisa ser bem discutido e que a votação deve ocorrer só no ano que vem. Para eles, a reforma do regimento interno é necessária. No regimento do Senado, o que me chamou a atenção é que o regimento foi feito para quem for eleito presidente do Senado. Quem está na presidência do Senado tem no regimento a saída para o que ele quiser. Eu peço para ser votado agora. O presidente não quer votar, ele diz, de acordo com o artigo tal, não é para votar agora. Quando o regimento interno foi feito, não existia medida provisória. E até hoje as discussões em termos das medidas provisórias praticamente não existem, são insignificantes. Nós não podemos admitir mais a hipótese de um grupo comandar o processo legislativo, impondo relatorias como se nós tivéssemos nesta casa senadores de primeira e de segunda classe. Há senadores que são proscritos em matéria de relatoria. Nós não relatamos os projetos importantes. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje a criação de 3 centros de pesquisa que vão atuar no desenvolvimento de estudos voltados para a região Nordeste, o Pantanal e para o uso racional dos recursos hídricos em todo o país. Os senadores também aprovaram a utilização de tablets por alunos das escolas públicas de ensino fundamental.
O projeto de autoria do senador Cícero Lucena obriga que até o início do ano letivo de 2023, as escolas públicas ofereçam tablets a todos os alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental. A proposta, que ainda será apreciada pela Comissão de Educação, também estabelece a capacitação de professores para o uso pedagógico dos equipamentos. Outra matéria aprovada prevê a criação de 3 centros de pesquisa ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. São eles o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e o Instituto Nacional de Águas. O texto segue para votação em plenário. Pelos benefícios que ele estará produzindo a pesquisa e a inovação, a preservação e a conservação de importantes biomas, não apenas a Mata Atlântica e o Pantanal, mas também o desenvolvimento do Cerrado, do Nordeste do Brasil, eu estou absolutamente convencido da necessidade de nós aprovarmos em definitiva, transformarmos isso em lei, para que ele possa produzir os resultados efetivos para a sociedade brasileira. A Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou um projeto que estabelece detenção de 6 meses a 2 anos para interceptação ou recepção não autorizada dos sinais de TV por assinatura, o chamado GATO. A matéria segue agora para análise na CCJ. As obras de revitalização do Rio São Francisco estão correndo dentro do prazo. A afirmação é do ministro da Integração, Francisco Teixeira, que hoje participou de uma audiência pública na comissão externa criada para acompanhar as obras na região. O projeto de transposição do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com um custo estimado em mais de 8 bilhões de reais. A intenção é levar água a 390 municípios na região Nordeste que hoje sofrem com a seca. 12 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. O grande conflito estabelecido hoje entre o uso da água para a atividade econômica, principalmente a agricultura, e o uso da água para o abastecimento humano, esse conflito será dirimido, ou seja, o São Francisco vai levar água para garantir o abastecimento humano, o abastecimento das cidades, e a água local desses estados vai sobrar para a atividade econômica, dando também um suporte econômico à população que vive no meio rural e vive nas cidades do interior do Nordeste. Em audiência no Senado, o ministro da Integração afirmou que as obras estão dentro do cronograma. Francisco Teixeira disse que já foram gastos 4,2 bilhões de reais e que mais da metade do projeto está concluída. A previsão é terminar as obras em dezembro de 2015. Para as populações serem beneficiadas, nós precisamos ter água nos canais. Então, precisamos concluir as primeiras estações de bombeamento, a estação que capta a água no Lago de Itaparica, no eixo leste, e a estação de bombeamento que capta a água lá em Cabrobó. Aí, com essa captação estando pronta, já no próximo ano a gente pretende ter algum benefício gerado até o final do próximo ano. Mas um grande benefício está sendo gerado hoje, são quase 8 mil empregos gerados na região. O ano de 2013 tem sido marcado por uma seca terrível. Como ficaremos 2014 e 2015? Porque só vamos ter água em 2015. Por exemplo, no Ceará é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos que está fazendo as adutoras de engate rápido. Entrega a CAGES opera momentânea ali e mantém. No Rio Grande do Norte, a CAERN, que é a Companhia de Saneamento, apresentou a demanda. Ela faz a adutora, vai operar e manter. Então, esse é um plano, assim que eu diria, para atender as populações urbanas que poderão sofrer colapso de água. As populações rurais, que são dispersas no território, vão continuar sendo atendidas com carro-pipa. Os senadores também questionaram as denúncias veiculadas pela imprensa que mostram irregularidades na operação carro-pipa do governo. No início do mês, reportagem do Fantástico da Rede Globo denunciou a distribuição de água contaminada no interior de Alagoas. Vamos aumentar mais ainda a fiscalização. Aqueles detectados pelo Fantástico já foram afastados da operação, mas é bom que se diga que o Exército, só nos últimos 6 meses, afastou 140 pipeiros que não atenderam os requisitos estabelecidos. O Exército, segundo ele diz que está fiscalizando, as demonstrações é que isso não está ocorrendo na sua plenitude. Temos que avançar, temos que cobrar, porque hoje, para você transportar água potável, você tem tecnologias de tratamento no próprio carro-pipa. Então, é uma boa vontade, uma decisão política
uma cobrança efetiva do acompanhamento que se faz necessário. Essas foram as notícias do Senado Agora. Veja a seguir ao vivo a sessão plenária. Para você, uma boa tarde, até amanhã.